Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 14 de dezembro de 2023. Quando o homem chegou à América, cientistas descobriram que foi 10.000 anos antes do imaginado. Parte 1. Os humanos ocuparam a América do Norte milhares de anos antes do que se imaginava, segundo um estudo, que confirmou a antiguidade de pegadas fossilizadas no Parque Nacional de White Sands, no Novo México, Museu A, usando duas diferentes tecnologias de datação. As pegadas foram originalmente deixadas num período de 21.000 a 23.000 anos atrás, de acordo com as tecnologias de datação por radiocarbono e por luminescência óptica estimulada, informaram pesquisadores. Isso é aproximadamente 10.000 anos antes do que se imaginava. O novo trabalho, publicado na revista científica Science, revela que o Homo sapiens já caminhava pela América do Norte durante a última Idade do Gelo, um período inóspito para os humanos. Nesta época, grande parte do continente era coberto por camadas espessas de gelo. Um estudo de 2021 publicado pelos mesmos pesquisadores já tinha datado as pegadas entre 21.000 e 23.000 anos atrás, com base em sementes de plantas encontradas no mesmo sedimento onde foram achadas as marcas de pé fossilizadas. Na ocasião, muitos cientistas questionaram o método de datação. O Homo sapiens surgiu no continente africano há aproximadamente 300.000 anos e, de lá, se espalhou pelo mundo. Especialistas acreditam que o homem chegou ao continente americano caminhando, numa época em que a Sibéria e o Alasca estavam conectados por terra. A explicação da origem da raça humana na Terra é tema controvertido, contando com versões de índole material, filosófica, evolucionista e mesmo puramente religiosa, fundadas, em certos casos, em interpretação literal de texto bíblico. Na realidade, na falta de elementos concretos e de registros históricos fidedignos que permitam ao homem descrever a sua ancestralidade, pulverizaram-se várias versões sobre o tema. A despeito de tal polêmica, o que os espíritos da codificação deixam claro na pergunta 50 de O Livro dos Espíritos é que a raça humana não começou por um único homem e que Adão não foi o primeiro e nem mesmo o único a povoar a Terra. A bem da verdade, como ensinam os espíritos da codificação na pergunta 51, Adão teria vivido mais ou menos cerca de 4.000 anos antes de Cristo, o que nos permite concluir que a referência a ele feita é simbólica e alegórica estilo de escrita comum nos textos bíblicos, o que não o transforma no primeiro homem da Terra. A esse propósito, veja a nota explicativa desta mesma pergunta em que Allan Kardec pontua que, o homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi dos que sobreviveram, em certa região, a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo, e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Sobre ainda o fato de que Adão não teria sido o primeiro homem a habitar a Terra, a não ser de forma simbólica, interessante refletir sobre o fato de que, como consta no livro de Gênesis, Caim e Abel foram filhos de Adão e Eva, tendo Caim matado Abel. Quando isso ocorre, Caim vai para a terra de Nod, do lado oriental do Éden, tendo conhecido a sua mulher, que deu à luz a Enoque, Gênesis 4, 14, 17. Logo, a menos que a mulher de Caim fosse a sua irmã, o que não nos parece ser o caso, a sua mulher não descende de Adão e Eva, o que reforça o entendimento de que Adão não teria sido o primeiro homem a habitar a terra, havendo pessoas espalhadas pelo mundo.
Coerente com tal explicação, informam os espíritos superiores na pergunta 53 do Livro dos Espíritos que o homem surgiu em vários pontos do globo e em épocas variadas. E, como decorrência desse fato, aliado às diversas condições climáticas, de vida e de costumes, é que surgiram diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra, como se vê nas perguntas 52 e 53. Contudo, apesar das diferenças existentes entre os homens, constituímos uma mesma família, pois, como pontuam os espíritos da codificação na linha da pergunta 53, porventura as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? O mesmo raciocínio, por evidente, se aplica à raça humana. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de dezembro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.